a maternidade não é solitária. Embora a gente escute, embora a sociedade traga, né, essa crença e, né, a gente tem aí essa conversinha de que a maternidade é solitária, né, então se fala sobre solidão materna, eu quero mostrar hoje para você que não, que a maternidade não é solitária, tá? Como assim, Amanda, né? Você pode estar se perguntando, como assim, Amanda, não é solitária? Eu me sinto sozinha inúmeras vezes, né? Mesmo eu estando ali com meu bebê no colo, o tempo todo comigo, o bebê está sempre ali comigo, mas eu me sinto sozinha. E aquele sentimento, né? Aquela coisa de se sentir sozinha mesmo. E depois, por me sentir sozinha, eu me sinto culpada, porque eu sei que eu não estou sozinha, porque eu estou aqui junto com meu bebê. Então aí vem esse sentimento de culpa misturado com esse sentimento de solidão, tá? E a gente tem essa sensação de solidão mesmo estando com o bebê do colo. E aí a gente pensa, né? Tudo depende de mim, tudo só eu, se não for eu as coisas não acontecem, ninguém me entende, ninguém me compreende. Então eu vou falar um pouquinho com você hoje sobre isso, tá? Mas primeiro de tudo, eu quero dizer que você não está sozinha. Você não está sozinha nesses sentimentos de se sentir sozinha, tá? Você não é a única que se sente sozinha na maternidade, que vive essa experiência da solidão materna, tá? Você não é a única. Eu mesma já me senti assim, já vivi a maternidade solitária no meu primeiro puerpério, mas graças a Deus, né, com o tempo, com a ajuda, fui buscar ajuda e eu entendi o que estava acontecendo, e hoje eu posso te dizer que eu não vivo mais essa solidão materna, embora eu tenha vivido lá no meu primeiro puerpério, mas foi um processo até que eu de fato entendesse que não, que a maternidade não é solitária, não precisa ser solitária, tá joia? Então, você não está sozinha nesse sentimento de solidão materna, tá? E além disso, você também não está sozinha, porque eu estou aqui para te auxiliar, para pegar na sua mão, né? Eu estou aqui para mostrar para você, para compartilhar com você um pouquinho sobre esse tema, sobre essa questão da solidão materna e desmistificar algumas crenças e te mostrar que sim, a maternidade ela não é solitária, tá joia? E eu quero falar com vocês sobre esse assunto a partir de duas perspectivas, tá? Então, eu vou trazer dois pontos aqui para a gente poder conversar sobre isso, sobre essa questão de solidão materna. E o primeiro ponto é um ponto que está bastante relacionado com o puerpério emocional, que é o quê? O isolamento social, que é uma característica do puerpério emocional. Lembrando, gente, vou repetir aqui para vocês o que é o puerpério emocional, né? O puerpério emocional é esta fase de adaptação à maternidade, essa fase de adaptação a este novo papel que é ser mãe, a adaptação esta emocional e psicológica. Então, eu supero este puerpério emocional quando eu, de fato, conseguir me adaptar a este novo papel sem deixar de lado o papel que é ser mulher também. Falamos sobre isso na live da semana passada. Então, é essa adaptação, é essa integração de mãe e mulher. Então, quando eu integro mãe e mulher, superei o puerpério emocional. Mas até então, até que essa superação aconteça, até que essa integração aconteça, existe uma jornada, tá? E essa jornada, ela é rodeada por inúmeras características, já falei sobre elas também em uma live aula, que é onde eu falo mais sobre o que é o puerpério emocional, e hoje eu vou trazer uma dessas características, que é o isolamento social. Então, o isolamento social, ele é uma característica do puerpério emocional, tá? E aí a gente também tem que ficar um pouquinho atento, não vou entrar profundo nesse detalhe, mas o isolamento social, ele também pode ser uma das características de depressão pós-parto, alinhado com outros sintomas, tá? Então, a terapeuta, o profissional que vai te acompanhar, ele vai conseguir, a partir, né, do quanto ele está ali olhando para você, olhando para o seu caso, ele vai conseguir fazer essa distinção se esse isolamento social, ele é um isolamento característico do puerpério emocional ou se ele pode ser um isolamento característico de depressão, tá bom? Mas nós vamos falar aqui hoje desse isolamento que é característico do puerpério emocional,
tá? E por que que acontece esse isolamento social no puerpério emocional? Eu tenho algumas razões. Uma delas é o fato de dar muito trabalho sair com o bebê de casa. Então, a gente que se tornou mãe, ali, principalmente mãe de primeira viagem, vai sair de casa. Antes de ter um bebê, né, esse sair de casa era uma dinâmica. Depois que a gente tem um bebezinho, esse sair de casa, ele passa a ter outra dinâmica. Então, é muito mais desafiador, dá muito mais trabalho sair de casa com um bebê. Você tem que arrumar bolsa, com roupa, com fralda e tudo mais, e cadeirinha para pôr no carro. E aí você vai pôr o bebê no carro, o bebê chora, o bebê não quer ficar na cadeirinha. E aí, às vezes, você vai sair, você quer pôr o bebê no carrinho, né? E esse bebê não quer ficar no carrinho, esse bebê chora no carrinho, ele só quer ficar no colo, e aí no colo te cansa, dói os braços, você não está habituada a usar o sling, né? Porque o sling é um facilitador nesse processo aqui de sair de casa com o bebê. Então, dá trabalho. Eu não vou falar para você que é fácil sair de casa com o bebê, dá trabalho. Se antes você tinha uma dinâmica ali de, opa, eu vou sair, tenho um compromisso às 8. 7h30 eu me arrumo e tá tudo certinho, eu já vou me arrumar, já vou sair, vou chegar no meu compromisso às 8. Com o bebê, você tem que se arrumar antes. E às vezes, na hora que você vai sair de casa, o bebê faz cocô, o bebê quer mamar, enfim, muda a dinâmica. Então, dá mais trabalho sair de casa com o bebê. E aí, o que que é o nosso cérebro aqui preguiçoso? Não preguiçoso, né? Mas assim, o nosso cérebro que tende a economizar energia, que tende a buscar um caminho mais fácil, o que que esse cérebro vai mandar de recado para você? Fique em casa. Não sai não, que vai dar muito trabalho sair. Tá fazendo sentido para vocês que estão me acompanhando ao vivo? Então, dá trabalho, tá? Então, a gente tende a querer ficar mais em casa porque dá esse trabalho sair de casa com o bebê. Além disso, tem uma outra questão que é a gente querer evitar mesmo o olhar de outras pessoas a respeito da nossa maternidade, de como eu estou lidando com todas aquelas questões que são novas. Então eu falo, eu vou sair, aí as pessoas vão ficar me olhando, né? Eu às vezes estou sem jeito, o bebê vai querer mamar. Tem gente, né? Tem mães que não gostam de amamentar em público. E aí por não gostarem de amamentar em público, tem um bebezinho pequeno, que um bebezinho pequeno mama muitas vezes, elas preferem não sair de casa. Então, vem essa questão do isolamento social. Então, a gente vai se isolando, a gente vai ficando sozinho. E esse isolamento vai trazendo para a gente essa sensação de solidão, tá? A gente quer evitar os pitacos alheios. Então, às vezes, né, eu poderia ter um almoço de família. E aí eu penso, eu não vou não, porque aí as pessoas vão ficar querendo pegar o bebê, vão querer ficar me dando pitaco, e aí não vou. E aí eu me isolo, tá? Então, tem essa questão do isolamento social, que é essa característica do puerpério emocional. Que, gente, embora seja uma característica do puerpério emocional, a gente precisa estar atenta porque isso não é saudável emocionalmente, né? Esse isolamento, a gente buscar se isolar, né, ficar isolado, isso não é bom, porque nós somos seres sociais, nós precisamos do contato de outras pessoas. Então, temos que estar atenta com relação a isso, tá? E mesmo que o nosso cérebro aqui mande o recado de que é para a gente ficar em casa, a gente precisa buscar fazer esse esforço a mais para sair, para se colocar em movimento, para estar em contato com outras pessoas, tá bom? Então, o que fazer neste caso, né? Neste caso de isolamento social, que é essa característica do puerpério emocional? É você se esforçar, é você ir mesmo sem vontade, é você buscar sair de casa com o seu bebê, andar na rua, numa praça, se você mora em condomínio, saia da sua casa, do seu prédio, vá dar uma volta no condomínio, encontrar com outras pessoas. Mesmo que esse primeiro movimento ele seja mais, sabe, sofrido, que a gente tenha essa resistência de sair, vá, porque o resultado disso ele é muito benéfico para você e para o seu bebê, tá? É lógico que o cérebro manda esse recado para ficar em casa, que é mais tranquilo, que é mais fácil, mas isso vai trazendo este isolamento, vai, né, intensificando isso, vai trazendo mais sensação de solidão, e isso vai mexendo mais com o seu emocional, o que não é bom
tá? Então, a gente precisa ter esse contato com outras pessoas. Então, é sair de casa, é dar uma volta, né? É se colocar na presença de outras pessoas, pedir ajuda, né? Com seu marido, amigas que você confia, pessoas da sua família que você confia, para poder ter este contato social, tá? Frequentar lugares que tenham outras mães. Por exemplo, rodas de conversa com mães, se isso existe na sua cidade, tá? Então, as rodas de conversa com mães puérperas. Se não existe de forma presencial, procura aqui na internet, porque existem as rodas online, que mesmo você não saindo, você vai estar entrando em contato com outras mães que estejam vivendo o mesmo momento com você. E isso é muito importante, faz com que você não se sinta sozinha, que você enxergue que tem outras mães passando pelos mesmos desafios que você, tá? Então, se não tem a oportunidade de ir presencialmente, busque esse recurso que hoje a gente tem, que é o online, tá bom? Mas sempre que possível, vá também em encontros presenciais, porque isso alimenta muito a nossa alma, tá? Então, ir para esses encontros, caminhar na praça, como eu já falei, no condomínio, buscar fazer atividades com outras mães. Tá? Então, bebês pequenos, bebês a partir de 6 meses, que já podem ir para uma natação. Então, nessa natação, a mãe tem que estar junto com esse bebê, então ali você vai estar em contato com outras mães passando pelo mesmo momento. A dança com o seu bebê, que a partir dos 2 meses você já pode ir com o seu bebê, né? A dança, inclusive, da qual eu sou instrutora, que é através do método Baby Fusion, que é a dança com o bebê no sling. Então, você vai para essa dança com o seu bebê, você vai se encontrar com outras mães que estão vivendo o mesmo momento com você vai conversar, você vai trocar, você vai partilhar as suas dores, os seus desafios, vai ouvir dessas mães as dores, os desafios dela, mas também vai partilhar as conquistas, as vitórias, né? E o seu bebê, ele também vai ser beneficiado, ele vai ser super beneficiado, vai estar dançando com você, agarradinho com você no sling, vai ter o contato com outros bebês, tá? Então, busque atividades com outras mães, né? Eu falei aqui da dança, falei da natação, mas tem cidades que têm pilates para mães e bebês, yoga para mamãe e bebê. Então, busque aí aquilo que tem na sua região, na sua cidade, tá joia? Se não tem nada na sua cidade, busque aqui na rede social, busque aqui de forma online, tá? Que eu tenho certeza que tem e já vai te dar, assim, né, uma sensação de não solidão. Joia? Então, esse é um primeiro ponto, a partir dessa perspectiva dessa característica do puerpério emocional. A segunda perspectiva que eu quero trazer aqui para vocês da solidão materna, na verdade, vou falar um pouquinho para vocês sobre a solidão, né? A solidão em si, né? Tirando aqui um pouquinho, né, do materna, solidão. O que que é a solidão? A solidão, ela é um sentimento, né? Então, a solidão é algo interno. Porém, a gente tende a ver a solidão como algo externo, tá? E, inclusive, eu vou trazer aqui para vocês essa questão do que a gente enxerga a solidão como algo externo a partir das perguntas, né, das mensagens que vocês colocaram na caixinha de ontem, que eu até compartilhei nos stories no Instagram. Então, a solidão, ela é um sentimento, então ela é algo interno, mas a gente tende a enxergar a solidão como algo externo, né? Como algo, tipo, que a sociedade não cuida da mãe. A falta de rede de apoio, o marido que não compreende, né? As amigas que não entendem. Então, a gente tende a jogar para o externo essa questão da solidão, que na verdade é uma questão interna. A solidão é algo que é inerente da alma humana, da alma humana. Não é exclusividade da maternidade. E a solidão, ela está associada à falta de pertencimento, que é muito comum no puerpério emocional. Por quê, gente? Porque quando eu me torno mãe, toda a vida que eu tinha antes, né, tudo aquilo que eu fazia antes, muda. E aí, eu ali naquele novo papel, tendo que me integrar nesse novo papel de mãe, eu sinto como se eu não pertencesse mais a este mundo.
né? Os meus amigos, a minha família, eu me sinto não pertencendo. E essa questão do não pertencimento que gera esse sentimento de solidão. Só que às vezes a gente não consegue nomear isso, né? A gente não consegue nomear, não consegue perceber que, na verdade, eu não estou me sentindo pertencente mais. E aí, isso a gente vê claramente a partir do que vocês me trouxeram na caixinha de ontem lá do Instagram. Eu até anotei aqui, ó, nas respostas de vocês sobre a solidão materna. Né? O porquê que vocês se sentem sozinha. E aí vocês trouxeram. Não enxergam as necessidades da mãe. Então, as pessoas ao redor não enxergam a necessidade da mãe. Tá vendo? A gente está jogando para fora. E esse não enxergar faz com que eu me sinta não pertencendo. Eu me sinta sem ser, né, invisível ali. Então, eu estou me sentindo invisível, eu não estou sendo vista. Essa é a minha sensação que traz essa sensação de solidão, tá? Outra coisa que vocês trouxeram na caixinha. São muitos afazeres que eu tenho além da maternidade. Então, é aquela sensação, tipo, de ter muitas coisas para fazer, realmente, né? E não se sentir enquadrando ali, né? É a falta de adaptação. Característica do puerpério emocional. Eu tenho muitas demandas, né? Que não são só as demandas da maternidade, eu tenho as outras demandas. E aí, por ainda não estar bem integrado isso, eu muitas vezes sinto que eu não estou pertencendo. Não consigo me sentir vista. E aí vem essa sensação de solidão. É uma outra caixinha que colocaram. Ah, eu fui a primeira das minhas amigas a me tornar mãe. E aí ninguém me entende. Tá vendo a sensação de não pertencimento? Você tinha um grupo de amigas. Você é a primeira do seu grupo que se tornou mãe. E aí, é lógico que as suas amigas, por mais amigas que sejam, elas vão tentar entender e tal, mas ainda não faz parte da realidade delas o ser mãe. Então, muitas das coisas que você está vivendo como mãe, suas amigas não viveram e realmente elas não entendem, porque a gente só vai entender quando a gente sentir na pele o que é ser mãe. Por mais que a gente tenha essa preparação, né, pré-natal, a educação perinatal que a gente faz ainda durante a gestação, é só na hora que o filho nasce que a gente sente na pele, de fato, o que é ser mãe. E aí vem essa sensação de não pertencimento, porque é como se eu não estivesse mais me enquadrando naquele grupo ali, porque eu sou a única mãe. As conversas que eu quero ter com elas, geralmente não interessa para elas, né? Falar de amamentação, falar de bebê que não faz cocô, bebê que não dorme. O que que essas mães não, né? O que que essas não mães entendem sobre isso, querem saber sobre isso, têm a compartilhar sobre isso. Então eu me sinto não pertencente. Por mais que essas amigas elas estejam dispostas a te escutar, muitas vezes elas vão ficar sem saber como te acolher da maneira adequada, ou o que te dizer, porque elas não entendem. E aí a gente se sente não pertencente a esse grupo de amigas. E aí vem a sensação da solidão, tá? É, e aí, a gente, né, voltando aqui nessa questão das amigas, eu tenho esse grupo de amigas, do qual eu sou a única que sou mãe. O que que eu começo a fazer? Eu começo a me isolar. Eu não tenho mais, assim, aquele grande desejo de estar junto ali com elas, porque as necessidades delas são diferentes das minhas necessidades. Então, eu começo, às vezes, a não querer mais estar junto, né? Não, assim, romper a amizade, não é isso, tá, gente? Mas assim, os programas não fazem mais sentido, entende? E aí a gente começa a se isolar. Até porque as amigas que não são mães tendem a fazer programas em horários que você fazia antes, que são à noite. E nós, à noite, que somos mães, queremos mais estar dormindo que a criança, com o bebê, né? Então, é lógico, trazer isso para as amigas, né? As amigas que são amigas verdadeiramente vão entender e vão procurar fazer ali algum ajuste na agenda delas para que esses programas também aconteçam durante o dia. Então, ao invés de jantares, vamos fazer almoços, vamos fazer cafés da tarde, para que a mãe possa ir com a criança, né? Mas a gente tem essa sensação de solidão, que vem da sensação do não pertencimento, tá? O que mais que vocês trouxeram aqui, ó? Não tenho com quem conversar. E esse não tem com quem conversar é dessa sensação de não pertencimento, de se sentir incompreendida.
porque nem você mesma está ainda se compreendendo, né? Compreendendo tudo que está acontecendo aí com você, nesse novo papel que é ser mãe. Então, se nem você está dando conta de entender tudo o que está acontecendo na tua vida, né? Nesse momento de transformação, desse novo papel que chega, se nem você que está vivendo está conseguindo compreender, é natural que os demais, que as pessoas que estejam de fora, não te compreendam, não entendam as suas necessidades de mãe. Entende? Faz sentido o que eu estou trazendo aqui para vocês? Então, é, essa solidão, ela vem desse lugar de não pertencimento, tá? E aí, uma outra questão ainda relacionada com essa solidão, que não é solidão materna, né? Que é essa solidão que é inerente do ser humano, todo ser humano que se sente sozinho, ele tem essa questão do não pertencimento, tá? E se a gente for ver isso, se a gente for fazer uma entrevista, né, com todos os seres humanos, não só aqueles que são mães, né, não só as mães, a gente vai perceber que grande parte da população tem solidão, se sente sozinho. O que acontece? Acontece que na correria da vida, na busca por suprir, né, esta solidão, esse vazio existencial aqui da alma, essa solidão aqui que é esse sentimento da alma, a gente vai preenchendo isso, né, com os nossos afazeres da vida, com a correria louca, com o trabalho, com os eventos sociais, né? Então a gente vai preenchendo isso e a gente não se dá conta muitas vezes da solidão. Mas quando a maternidade bate na sua porta, a maternidade, ela te coloca em contato com a solitude, tá? A solitude é diferente de solidão. A solitude é você estar sozinho, 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 tá? E o estar sozinho não significa que você vai se sentir sozinho no sentido desse sentimento de solidão, tá? Eu posso estar sozinha e não me sentir nesse emaranhamento de solidão, não me sentir sozinha, porque eu sei que eu pertenço, eu estou num momento sozinha, porque eu escolhi estar sozinha, porque eu quero, eu preciso, tá? Isso é a solitude. Nós precisamos também de solitude na nossa vida. Só que, o que acontece? Na nossa vida louca, a gente não quer nem passar pela essa experiência da solitude, e aí a gente fica preenchendo a nossa vida com mil coisas para fazer, e na hora que a gente está sozinho, na solitude, vem a sensação da solidão, vem o sentimento de solidão, porque aí eu percebo que tem algo vazio aqui, entende? E a maternidade, ela te coloca em contato com a solitude. Ela pede para que você pare. É a solitude das madrugadas em claros, das amamentações, né, das inúmeras vezes que você para amamentar o seu bebê sozinha. Então, a solitude, ela vem com a responsabilidade daquilo que só você, mãe, pode fazer. E aí, por isso que a gente muitas vezes acha que a solidão é algo que é da maternidade, a solidão materna. Porque gestar, só você pode gestar. Parir, amamentar, dar o colo, as alterações fisiológicas que acontecem no teu corpo, a fusão emocional que acontece mãe e bebê, isso é só você. Só você. E aí a maternidade te coloca em contato com isso, com essa solitude. A maternidade, ela vem e ela silencia a vida corrida que até então você tinha e que você estava meio que anestesiada e que você não percebia tudo que estava te acontecendo. E aí, nesse silêncio que a maternidade te coloca, né, nessa solitude, você se dá conta, você percebe que você precisa olhar para dentro, você começa a olhar para dentro, olhar para sua alma, e aí você começa a perceber que às vezes tem algo que está faltando aí. Então, a partir desta perspectiva, a gente começa a perceber, a ouvir, a sentir algo que sempre esteve ali, mas que a gente nunca parou para observar. Então, a pergunta que eu te faço é: a solidão que você sente hoje
na sua maternidade, ela não já existia antes da maternidade? Porque às vezes ela estava aí, mas você não estava enxergando, porque você estava colocando mil coisas e você não conseguia nem parar para perceber essa, essa solidão. E justamente para não perceber que você colocava mil coisas para você fazer, que você tinha essa vida corrida, essa vida louca, que é para não perceber a solidão da alma. Né? Não é essa solidão de estar em contato com outras pessoas, porque a gente pode estar em contato com diversas pessoas e ainda assim se sentir sozinho. Então, essa pergunta que eu te faço, essa solidão que a gente tanto fala, né? A solidão materna, ela é realmente uma solidão que veio depois da maternidade ou é uma solidão que ela já existia aí? Tá fazendo sentido? Vocês que estão aqui me acompanhando ao vivo, tá fazendo sentido para vocês? Quiserem deixar a mensagem aqui no chat, tá? Para depois eu poder conversar com vocês sobre isso. A maternidade, gente, e o seu silêncio, porque a maternidade, apesar dos choros, né? Das madrugadas do choro ali da criança, mas a maternidade, ela traz esse silêncio, ela pede pausa, ela pede respiro. Ela é essa grande oportunidade que a gente tem de olhar para nossa alma. E se a gente está se sentindo aí nessa solidão, se a gente está percebendo que tem algo faltando, opa, vamos olhar para isso. Vamos entender o que está acontecendo? Vamos, né, entender de onde vem, por que eu estou me sentindo assim e o que eu posso fazer para sair desse lugar, entende? O que eu posso fazer? E é aí que eu trago para vocês, né? Eu já trouxe lá na primeira perspectiva dessa característica do puerpério emocional, que é a questão do sair de casa, do buscar ter o contato mesmo com outras pessoas, de buscar, né, interação social, mesmo que seja de forma online. Nessa questão agora, né, que é essa perspectiva da solidão como esse sentimento, como algo que é inerente da alma humana, o que a gente pode fazer? E aí é a terapia, né? São buscar os processos terapêuticos. E aí tem os processos terapêuticos que são os processos individuais, né? Você e a terapeuta. Tem os processos terapêuticos em grupo, que podem te auxiliar muito também, tá? A entender o que está passando. Inclusive, o em grupo, ele traz esse benefício de você estar com outras mães, de você enxergar outras realidades, de você ver outras possibilidades, tá? Então, nesse processo de olhar para a alma, o que dá para ser feito é a terapia. É tanto a terapia individual ou os grupos terapêuticos, tá? É nesse processo que você vai ter o auxílio necessário para olhar para dentro, para entender as suas emoções, para fortalecer o seu emocional e, inclusive, entender essas questões de solidão e superar essa solidão que está aí. E essa solidão que é essa sensação de não pertencimento, né? Entender o porquê eu estou me sentindo assim, o que eu preciso fazer, buscar os grupos aos quais eu posso pertencer e não ficar tentando me encaixar em grupos aos quais não faz sentido para mim, tá? Então, a minha resposta aqui para você é processo terapêutico, seja ele individual, seja ele em grupo. É isso, meus amores, o que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha trazido luz para a sua vida, para a sua maternidade. E não só luz, mas que tenha trazido também leveza para o seu maternar, tá? Fique com Deus e a gente se encontra na próxima live aula.